Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrado aqui por Mateus. E nós estamos no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Chegamos ao versículo 13, nesse pequeno texto aqui, em que Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram-lhe algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Graças a Deus. Jesus estava nessa região aqui, do lado, se eu não me engano, oriental do Jordão, nas terras onde hoje fica estabelecido o reino da Jordânia. E Jesus estava ali curando os enfermos, principalmente. O capítulo 19 aqui declara que grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. A expressão de cura do Novo Testamento não é só no que diz respeito às enfermidades físicas ou no que diz respeito à possessão demoníaca. Não, ela tem um contexto muito mais abrangente. Inclui o perdão dos pecados, inclui a pregação do Evangelho, o que foi dito pelo profeta Isaías, né, a respeito do Cristo Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu. Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, está manifestando ao povo de Israel a revelação plena da palavra de Deus. Não só o cumprimento de profecias. Jesus não tinha um caderninho com as profecias do Antigo Testamento e a cada instante a cada milagre que ele realizava, a cada palavra que ele dizia, ele quitava uma daquelas profecias. Não. Jesus é o cumprimento da palavra profética. Jesus é a revelação plena. Jesus é o auge da revelação de Deus. Jesus é o ponto culminante da manifestação da bondade, da graça, do perdão, do amor, da paz de Deus para com a humanidade e também com o povo de Israel. Jesus, enquanto curava as multidões, apareceu aquele grupinho de fariseus lá, preocupados com as suas próprias hipóteses religiosas, né? Preocupados com o casamento. Pode casar? Pode divorciar? Posso divorciar por qualquer motivo? Casar de novo? E Jesus cura, ou pelo menos oferece a cura a esse grupo de fariseus. É claro que eles rejeitaram, porque eles foram calados, foram silenciados, chegaram de maneira arrogante e foram embora silenciosamente. E Jesus fala do plano, do propósito de Deus para o casamento também. Jesus apresenta a verdade a ponto de deixar os próprios discípulos ali escandalizados, né? Chegarem à conclusão de que se é assim, então não vale a pena casar, né? Se o casamento é um e é para sempre, então estamos em grande perigo, risco. Jesus tem em vista o plano de Deus e o propósito de Deus. As dificuldades humanas permanecem as mesmas. As dificuldades não mudaram em absolutamente nada, quer sejam cristãos ou não. As dificuldades de relacionamento humano permanecem exatamente as mesmas. Após este embate, após esta provocação, um grupo de pais, os pais, porque as pessoas não tinham onde deixar seus filhos pequenos, as crianças, eles as levavam juntos. Se foi a família, se foi o pai e a mãe, levavam as crianças, caminhavam com seus pais. Um grupo quis levar as crianças para Jesus abençoar. Nesse momento, os discípulos de Jesus tentaram impedir, né? Os mesmos discípulos que haviam deixado o grupinho de fariseus furar a fila, né? Porque o que o texto mostra aqui, o fariseu, quando ele é apresentado assim, é porque não mudou muito até hoje, né? O cara das credenciais, ele chega atrasado, mas quer sentar na primeira fila. Não, eu sou representante do reverendo, da ordem, disso, daquilo ou daquilo outro. Os discípulos, que não conseguiram barrar os fariseus, tentaram impedir as crianças. E nesse momento, Jesus não esconde o seu descontentamento também com os seus discípulos. Chama a atenção deles.
Não impeçam as crianças, deixem que as crianças venham até mim, porque das crianças é o reino dos céus. Eles não terão nenhuma dificuldade, pelo menos nessa fase, né, da infância, está garantido para eles, tá? E é importante que todo aquele que tem interesse no reino dos céus ou no reino de Deus são sinônimos, tá? Tem alguns que andam por aí, mundo afora, dizendo que é diferente, uma coisa é o reino dos céus, outra coisa é o reino de Deus. É um preciosismo retórico inútil, tá? Que não acrescenta absolutamente nada. É um malabarismo retórico, que é só assim a arte de complicar o que não está muito difícil. Reino dos céus, reino de Deus são sinônimos. São sinônimos. Jesus declara: quem quiser, quem quiser ingressar no reino dos céus, tem que se tornar como as crianças. Não impeçam as crianças. Como se tornar como crianças? No sentido de total dependência e absoluta confiança. Não tem nada a ver com infantilidade, não tem nada a ver com ingenuidade. A inocência proposta é no sentido de reconhecer a total dependência e a absoluta confiança que é natural da criança nos seus pais, daqueles que são por elas responsáveis. A criança não tem nenhuma dificuldade em expressar a sua total dependência e a sua absoluta confiança no amor e no cuidado dos seus pais. Coisa que, em relação a Deus, nós nem sempre somos tão capazes assim, né? Temos, às vezes, como que um pezinho atrás, uma dificuldadezinha, né? Confiamos, mas o importante é que, nesse ponto aqui, Jesus apresenta o incrível contraste da mente religiosa da época, da mente do religioso profissional, com a daqueles que, tal qual as crianças, ao ouvirem falar de Jesus, a ele recorreram, apresentando as suas dificuldades, as suas necessidades, as suas carências, e imediatamente foram, por Jesus, curados. E Jesus abençoa as crianças e até impõe as mãos. A Bíblia, depois que a gente se acostuma com a leitura e vai aprendendo ali nos detalhes, declara: a ninguém imponha as mãos precipitadamente. No caso aqui, Jesus está abençoando. O ato de impor as mãos é também um ato de identificação e bênção. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, se identifica e apresenta essas vidas ao Pai. E sobre elas ministra as bênçãos do Pai. Que sobre as nossas vidas as bênçãos do Cordeiro de Deus também sejam manifestas e sempre presentes. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.